Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, e não há ferrolhos Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me.
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, eu sou o teu milagre. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Eu estou guardado no esconderijo. Vai, entra. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
o poder, Senhor. Só Tu tens o poder, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Ere cantará babababa, chore cantará babababa, serererará. Ore cantará mamamamama, chore cantará basore cantará babacerará. Ore cantará bababa, sorererarará. Nós cremos em um Deus soberano. Nós cremos em um Deus soberano. Nós cremos em um Deus soberano. Ore cantará babababa, chore cantará babababa, sorererará. Ore cantará babababa, sorererará. Do impossível faz acontecer. Do impossível faz acontecer. Só Tu tens o poder, Senhor. Só Tu tens o poder, Pai. Ore cantará babababa, chore cantará bababa, sorererará. Nossa fé não será abalada, Pai. Nossa fé não será abalada. Ore cantará babababa, chore cantará mamama serará. Ore cantará mamamamama sere cantará bababa, chorererará. Orererará mamamama sorererará. Orererará babababa sorererará. Ore cantará babababa, chore cantará babababa, sorererará. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o a morte vencestes, o véu Tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e acima de todos
olhos eu não, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo assim, meu noivo. E Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, e rasga os céus e desce, o descendente de Davi. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão e que a terra estremeça. E ele virá, e ele virá, e ele virá. O leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá. O leão da tribo de Judá, e ele virá. E ele virá, e ele virá, que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão e que a terra estremeça. De Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores,
Tu és o amado de nossa alma. Tu és o santo, a estrela de Davi, o advogado, o bendito, o Senhor, o Rei eterno, imortal, invisível, mas és real, és real, és real, és real. Os céus te adoram, o inferno te teme, e a tua igreja te exalta, te bendiz, te adora, te glorifica, te magnifica, porque tu és o Rei. Não há nenhum outro como o Senhor. Não há nenhuma outra rocha sobre a qual os nossos pés estejam firmados. Jesus, Jesus, que ruja o leão, que ruja o leão. Oh, aleluia, aleluia. Desejamos a tua presença, desejamos a tua manifestação, desejamos o teu mover por meio do teu Espírito em nosso meio. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque essa é a atmosfera de milagres. Essa é a atmosfera de curas. Essa é a atmosfera de libertação. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Levantamos nossas mãos em gratidão ao Senhor, porque a tua presença está manifesta em nosso meio. E aonde a tua presença está, mudanças acontecem, vidas são transformadas, ministérios são confirmados. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu reconheço a presença do teu Santo Espírito nesse lugar, e eu me coloco inteiramente debaixo da tua unção. Eu reconheço, Pai, que o Senhor me ungiu para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Eu reconheço a minha completa e total dependência do Senhor, e me coloco, Pai, a teu inteiro dispor, para que o Senhor hoje à noite, nesse lugar, nessa conferência, possa falar e fazer através de mim aquilo que está reservado em teu coração desde a eternidade passada. Muito obrigado, Pai. Eu reconheço, Espírito Santo, que tu és o Senhor de nossas vidas e és o Senhor neste lugar. Eu quero me colocar inteiramente em tuas mãos e à tua disposição, para que o Senhor possa falar e fazer aquilo que está no coração do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Obrigado, gente. Eu vou precisar só do menor da turma, junto comigo. Aleluia. Amém, irmãos. Graça e paz. Essa é a primeira noite da conferência Verdade e Glória. Amém. Aqui em Juazeiro do Norte. E é um privilégio, irmãos, antes de tudo, estar aqui. Você está comigo. Eu e o pastor Gidel somos amigos de longa data. Por que eu falei, né? Quero ficar com o menor comigo, porque quando lá atrás eu coloquei ele no braço, né? Então eu conheço desde bem pequeno. Amém. Hoje é diferente, talvez ele me colocasse no braço, né? Mas não fica vermelho não, rapaz. Mas é gratidão em meu coração por aquilo que Deus fez em me trazer para cá. Você está comigo? Irmãos, nós precisamos aprender, né? Quinta-feira, se você não estava aqui, quem não estava aqui quinta-feira? Onde é que você estava, pelo amor de Deus, que perdeu a palavra que foi ministrada? Uau! Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Amém. Mas também você sabia que o Espírito Santo vai lhe guiar, lhe trazendo oportunidades para você participar delas?
Aleluia. Claro que nem tudo que vem para nós é Deus fazendo. Mas, por exemplo, eu desejava há um tempo vir aqui. E me surgiu a oportunidade de vir. Amém. E eu entendi Deus conduzindo aquilo. Se você me perguntar, o senhor foi orar para saber se era a vontade de Deus? Eu não, já tinha orado antes, que eu desejava vir. Então, quando a oportunidade surgiu, eu entendi, é Deus me levando. Amém. Para não fazermos, irmãos, um mistério muito grande, que nem Deus vai saber que é tão misterioso. Aleluia. Se você lê, irmãos, vocês fazem parte de uma igreja que são muito bem alimentados na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Assim como o pastor Gidel eu não abro mão da doutrina, não abro mão da palavra, não abro mão da visão, não abro mão daquilo que aprendi. Aleluia. Mas o que eu quero lhe dizer com isso é, quando surgiu essa oportunidade de vir, eu entendi que era o Espírito. A primeira coisa que veio ao meu coração foi gratidão a Deus por estar me trazendo. Amém. Mas também sou grato à vida, não é, do pastor Gidel, da Fatinha, porque quando ele teve a necessidade, Deus encontrou nele o coração, que, rapaz, eu vou guiá-lo para trazer Alex. Você está comigo? E isso, irmãos, eu quero agradecer mesmo, porque ele está me dando a oportunidade de fazer a minha conferência aqui. Essa conferência Verdade e Glória é algo que Deus me deu lá em 2009. Então veja, eu já tenho andado pelo Brasil e ela chegou aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, aproveita tudo que Deus tem para você. Não é por causa de quem está falando, mas o que será falado. Amém. Porque se muitas vezes eu vou a lugares e pessoas colocam expectativa em mim, e eu sempre começo dizendo, querido, se você colocou expectativa em mim, você já errou, que a expectativa tem que estar em Deus. Ele é o Senhor das respostas. Eu sou humano como você, passo as mesmas circunstâncias, pago as mesmas contas. Aleluia. Amém. Mas respostas não serão dadas. Então, pastor, muito obrigado por esse privilégio e oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Que honra. Amém. Quero agradecer também a Alessandra, né, a diretora do Rema, que me recebeu com tanto carinho. Irmãos, eu estou num lugar ali hospedado, que eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou falar nem Salomão não, porque Salomão pecou e fez um monte de coisa errada. Muitos de nós dizíamos, nem Salomão em toda a sua glória. Irmão, Salomão teve glória durante um tempo, depois ele pegou tão feio, que eu não quero nem usar Salomão como referência. Amém. Tudo bem? Então, falando isso, como é que chama a conferência, irmãos? Verdade e glória, não é? Então, meu nome é Alex Alves, mas não sou jogador de futebol. Já deu para você perceber que eu estou vivo, ele morreu. Amém. Tem um Alex Alves que era jogador de futebol que morreu. Eu estou aqui. Sou casado com a Vitória. Oh, glória. Amém. A Bíblia diz que a palavra se fez carne e veio habitar entre nós, sim ou não? Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, em João capítulo 1, versículo 14, não é isso? Então a palavra se fez carne e veio habitar comigo. Para que eu entendesse que era mais que vencedor, Deus me deu Vitória por esposa. Então não esqueça de vitória em nenhum tempo, irmãos. Eu falo de vitória. Você nunca vai me ver falando de derrota, porque eu só chamo vitória. Amém. E temos um casal de filhos, Rebeca, de 24 anos, e Samuel, de 22. E eu trago lembranças da parte deles para vocês. Aleluia. Então, eu quero falar um pouco, irmãos, hoje. E o interessante é que ocorre algo muito interessante quando alguém tem um chamado profético. O que é que ocorre? Muitas vezes você vai pregar, só que você não sabe o que vai pregar. Já passou por isso ou não? Tem alguém aqui que tem chamado profético? Até mesmo o pastor sabe disso. É assim ou não é? Sabe que vai pregar, mas não sabe o que vai pregar. E tem hora que você vai ficando angustiado.
Porque está se aproximando o horário do culto e você fica, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Mas sabe, sempre o Espírito traz a palavra. É por isso que Jesus, ele disse, olha, naquele dia, isso é claro que ele estava falando sobre quando for julgado, quando for condenado, quando estiver na presença de autoridades para ser condenado. Não se preocupe com o que você terá que falar, porque eu lhe darei a palavra. E sabe, irmãos, muitos de nós ficamos buscando refúgio em pessoas. Aleluia. Passamos por circunstâncias, situações e queremos que alguém traga uma resposta. Mas uma só palavra, irmãos. Lembra do centurião? Eu até falei sobre isso na aula. Quantos lembram do centurião? Tinha lá um jovem que servia a ele e estava enfermo. Agora o interessante é que aquele homem chega para Jesus e ele diz que é autoridade, mas antes disso ele expõe para Jesus o caso. E Jesus é que diz, eu vou lá curá-lo, eu irei curá-lo. E o homem chega e diz assim, Senhor, eu não preciso, eu sei o que é ter autoridade. Tem um servo, digo a ele, vá, faça isso, ele faz. Digo a alguém que está sob as minhas ordens como militar, faça essa coisa aqui, ele vai fazer também. Então eu entendo de autoridade, eu só preciso que o Senhor me dê uma palavra. O que ele estava dizendo é, eu reconheço a autoridade que tu tens, fala só uma palavra, eu não quero mais nada, só uma palavra. Ei querido, deixa eu lhe dizer, tem pessoas aqui que precisam entender que algo que Deus já lhe falou há algum tempo não aconteceu ainda, porque você não colocou fé ou não misturou fé na palavra, na única palavra que recebeu. Porque aquele homem disse, manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus chegou para ele e disse, vá. Ele foi embora. Mas eu não sei se você percebeu que ele não ficou com Jesus assim, será, Senhor, que vai acontecer, que não vai? Será que vai? Será que não vai? Será que dá certo? Será que não vai dar certo? Ele simplesmente foi. Jesus, irmãos, só lançou uma palavra e ele foi embora. Ele não ficou olhando para mais nada. Ele não prestou atenção se as circunstâncias estavam boas ou ruins. Ele foi, porque ele sabia que quem tinha dito tinha autoridade para dizer o que disse. Ei, irmão, deixa eu te falar, Deus tem autoridade para te dizer o que te disse para acontecer. O Senhor me fez uma pergunta há um tempo atrás. Na verdade eu comecei a pergunta. Eu disse, por que isso aqui que o Senhor falou comigo não aconteceu ainda? A resposta foi simples, e eu penso que essa resposta é para alguns aqui também. A resposta para mim foi, você não está vivendo ainda o que se viu vivendo e o que eu já disse. Perdão, você não está vivendo ainda o que eu já disse porque não se vê vivendo. Aí eu, como alguns crentes, né, acho que só eu, como é? Não entendi. Alguém aqui já passou pela mesma situação? Irmãos, eu estou falando tudo isso para te mostrar algo. Se Deus te falou algo, se a palavra te fala algo, irmãos. A Bíblia diz, por exemplo, que nós somos abençoados. Sim ou não? Somos abençoados, isso é fato consumado, irmãos. Nós não seremos, nós somos. Agora, por que tantos de nós têm dificuldade de usufruir daquilo que Deus disse que já é nosso? Paulo disse para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, na cobiça de ficar ricos, acabam se atormentando com muitas coisas e perdendo a fé. Você está comigo? Mas quem percebeu que Paulo não está dizendo que o dinheiro é problema? Dinheiro não é problema. Uma outra coisa, irmão, que nós temos que entender, o que eu estou falando hoje à noite é sobre compreender essa vida no Espírito. Nós estamos falando de palavra e Espírito, verdade e glória. Não tem como a glória vir se a verdade não for extremamente consciente para nós. Porque não adianta eu ter conhecimento se eu não tiver revelação. Revelação é no Espírito, conhecimento é na cabeça. Aleluia. Então entendamos. Se Deus falou algo, alguns de nós parece que fica meio assustado, porque Deus mostra uma coisa grandiosa. Aí quando Deus mostra muito grande, aí diz, Senhor, não tem dinheiro para fazer isso não. E Deus precisa do meio do teu dinheiro, Se Ele está mostrando, querido, Ele é o responsável por suprir aquilo.
Você acha que o meu dinheiro daria para pagar o sonho de Deus para a minha vida? A visão de Deus para a minha vida? Dá não, irmão. Dá não. Nós dizemos muitas vezes, quem chama também capacita. Sim, mas ele precisa também da nossa capacitação para alguma coisa. E por que Paulo disse o amor ao dinheiro? E por que Paulo disse que alguns na cobiça de ficar ricos passam por aquilo? Deixa eu te falar. Porque ele já havia dito que Jesus Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então Paulo está dizendo com muita clareza: você não precisa correr atrás do que já é. É por isso que as pessoas se desviam da fé. Você está aqui, irmão. Irmão, não tem como entender as coisas que estão escritas na palavra de Deus só com essa coisa pensante chamada cabeça. É aceitar o que a Bíblia diz. Pai, eu não entendo, mas eu aceito. Porque aqui quem entende que um homem quebrou uma lei da natureza chamada lei da gravidade e andou sobre água? Quem entende? Ah, eu entendo. Não, você não entende, você crê. Entender você não entende não. Eu não entendo não. Como é que eu entendo que um homem diz: cala a boca, vento, mar, fica quieto, e o vento obedece e o mar também? Eu não entendo não. Como é que eu entendo que um homem cospe no chão, passa, faz lama, passa nos olhos de um cego, e ainda diz para o cego: vai te lavar num lugar que agora o cara é cego, está sujo, não sabe nem onde é, e tem que ir para algum canto? Eu não entendo. Como é que eu entendo que um homem chega, o filho de uma viúva está sendo levado para ser sepultado, e simplesmente ele coloca a mão? Ele não disse para o morto: levanta e anda. Ele só colocou a mão. Quando nós entendemos a vida no Espírito, irmãos, eu vou te falar uma coisa: nós não ficamos com dúvida de nada. Porque dúvida vem na cabeça, convicção é no Espírito, é no coração. E é essa vida no Espírito. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você está comigo, irmão? Amém? Agora, o que é que Paulo está citando no versículo 6? Aquilo que Deus disse em Gênesis capítulo 1 e versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando eu e você, irmãos, falamos a palavra já foi lançada, ela já gerou. Quer ver uma frase que me pega? Eu ouvi muita gente dizer: Deus está trabalhando. Porque Jesus, Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim ou não? Posso traduzir o que é que Jesus estava dizendo? O meu Pai até agora está trabalhando em mim e através de mim. Eu vou dizer de novo, irmãos, porque quando Jesus saiu da terra, o Pai agora não... Irmãos, a Bíblia diz que Deus no 7º dia descansou. E não só isso, de toda a sua obra que fizera. Não é que está fazendo ou que fará, é que fizera. Deus não entende algo como sendo feito, Deus entende como tudo pronto. E se nós não entendermos que temos um tesouro em nós, irmãos, o ministério do Espírito Santo é revelar o que está escrito ao nosso espírito. E quando ele consegue, porque não sei quanto a você, por diversas vezes eu estou lendo a Bíblia, e é como se as palavras que estão escritas saltassem para dentro de mim. Chegou a tomar um susto muitas vezes. Parece um choque. E aí as pessoas vêm falar comigo depois, dizendo o contrário daquilo que está escrito naquela passagem que me foi revelada.
Aí eu olho e digo, rapaz, não é bem assim não. Não é desse jeito não. Não, mas não. Não é isso que está escrito não. Você está comigo, irmãos? Nós somos vasos de barro, sim. Porque viemos de onde? Do pó. Sim ou não? Do pó da terra. Não foi assim que Deus formou Adão? Então os tesouros, olha o tesouro ali, ó. Pastor Jorge. Eu ia falando outra coisa aqui. Ele é meu tio. Então, irmãos, nós temos um tesouro dentro de nós. Um tesouro. A própria presença daquele que revela as verdades de Deus. Graças a Deus, irmãos, que vocês são incentivados a orar em línguas. E ore mesmo. E não fique com aquele... Eu conheço um lugar ali que o povo vai orar em línguas e faz assim. Aí eu cheguei um dia e digo, você é passarinho novo. O irmão ficou olhando para a minha cara. Não, pastor, porque eu não gosto de orar em línguas alto para não incomodar os outros. Eu disse, mas você não se importa de ser incomodado por ninguém, né? Irmão, se meu vizinho bota música lá bem alto, eu vou começar a orar em línguas, porque quem vai baixar é o cão. E o que eu estou te falando, querida, é essa vida no Espírito. Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Ei, eu e você somos a maior glória de Deus. Não, não é não. Posso mostrar? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento de quê, irmãos? Da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Eu e você somos a maior glória de Deus. Eu e você, irmãos, somos hoje legalmente os representantes de Deus na terra. Sabe por que nós não andamos sobre as águas ainda? Porque nós não temos fé suficiente para andar, porque nem queremos exercitar, porque a igreja foi roubada da fé verdadeira na palavra de Deus. Deus está restabelecendo isso, irmãos. Graças a Deus que Deus levantou na terra um ministério chamado Verbo da Vida, e levantou dentro do Verbo da Vida um homem chamado Bud Wright, que pegou a verdade da palavra de Deus e nunca negociou para nada. E quem andou com ele, irmão, é sangue no olho. Aleluia. Quem o conheceu de perto é sangue no olho. Agora deixa eu te dizer, não tem como fé operar sem o Espírito junto, porque é palavra e Espírito trabalhando, operando juntos. Não é palavra isolada, nem é só Espírito. Só Espírito acaba virando fanatismo. Só palavra, legalismo. São os dois. A operação do Espírito, irmãos, não é difícil. Só decida querer cooperar com Ele. Aí ele me disse para falar com uma pessoa, mas eu fiquei com vergonha. Sabe o que ele vai fazer de novo para você falar de novo com outra pessoa? Porque ele quer que você perca a vergonha. Eu nunca ouvi dizer que um filho de Deus tem vergonha. A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão. Leão, irmão, você sabe como é que ele faz? Eu já morei no Mato Grosso, eu sei o que é um, como chama lá, né? Esturrando. Ou seja, não pense que ele faz, não. Ele faz, é interessante o som, de longe. E sabe o que acontece? A mata para. Quando o leão está na selva, que ele ruge, todos os animais ficam parados e quietos, observando de onde vem o predador. Enquanto você não concordar com o Espírito, abrindo a sua boca como um intrépido feito um leão, e dizendo para a circunstância, para isso, para aquilo, nada vai acontecer. Mas quando você falar, irmãos, o inferno vai parar e o céu vai se movimentar, porque os anjos vão ficar assim, ó, agora vai, o que é que ele quer, o que ela quer, o que vai falar,
É só falar, é só falar. E quando você falar, irmãos, eles saem de lá em alta, na velocidade que você nem vai ver, para cumprir a palavra que saiu da sua boca. Deus está na expectativa que eu e você criemos o nosso mundo, porque a maior glória de Deus, Senhor, derrama a tua glória, esperando uma coisa vir do alto. A glória está dentro, irmãos. Ele não queria ficar numa caixa, não. Tinha uma caixa lá, forrada de ouro por dentro e por fora. Deus olhou para a caixa e disse: eu não caibo nesse lugar, tanto que eu não posso nem ficar dentro, eu só venho sobre. Porque a glória de Deus, ela não estava dentro da caixa, ela vinha sobre o propiciatório. Sabe o que foi que Deus fez? Eu não aguento mais, eu não aguento, eu preciso ir para dentro deles. Por isso o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele não foi rasgado assim não, que podia remendar. De alto a baixo, ninguém conseguia mais remendar, irmãos, porque o véu era tecido com fios de ouro. Ouro tem a ver com a glória, ouro tem a ver com a presença, ouro tem a ver com quem Deus é, ouro tem a ver com o caráter de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muita gente aqui na terra fica atrás de ouro, lá no céu vai pisar na rua. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos conduzir para níveis maiores. Irmãos, eu estou aqui entusiasmado quando as meninas começaram a cantar essa última canção. Eu comecei a ver claramente o que Deus tem para fazer nesse lugar. Ele já está fazendo. Ele já, preste atenção comigo, ele já fez. Por causa da concordância com Ele, Ele está fazendo. Em que sentido? Se manifestando. Há uma manifestação de Deus favorável para essa igreja. Qual o tamanho da igreja que você quer? Fale o tamanho que quer. Fale como quer. Fale com quantas pessoas. E Ele vai fazer só para lhe ver sorrir. Foi isso que Jesus disse. Desde o primeiro dia, quando eu cheguei aqui, está muito bom. Mas essa é apenas a segunda etapa. Haverá um marco da palavra da fé nesse lugar, onde literalmente vão começar a chegar aqui os cansados, os endividados, os abatidos de alma, da mesma forma que foi com Davi. O Senhor está dizendo: eu encontrei a Agidel, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porque o teu único desejo é satisfazer a vontade de Deus. Um tempo de curas está chegando. Intensa. Muitas. Sabe, a gente olha ali as coisas que acontecem através da vida do pastor Cris, lá na África do Sul. Não é? Mas em Juazeiro também vai acontecer. E eu lembro onde Deus começou a te ensinar tudo isso. Foi um tempo que não foi fácil e a gente não consegue entender. Foi lá atrás, quando você ia daqui para Fortaleza, carregando uma preciosidade para cuidar. Deus estava ali ensinando a se manter firme na fé para a cura.
como até hoje é. Mas existe algo diferente. A unção para curar. E os dons de curar vão acompanhar a sua vida. Eu me vi fazendo algo. Naturalmente podem até dizer, não tem como. E a gente passa tanta coisa que cansa. Somos fortalecidos na fé, mas a nossa alma sente. E eu vou simplesmente obedecer. Coloque sua mão no joelho dela. Pai, obrigado. Ai, porque o Senhor vai fazer isso? Tanta gente já creu, tanta gente já orou, porque Deus me confiou a unção para curar. Ela não é minha, é dele. E tem um irmão de vocês aqui que pode dar testemunho. Ele está ali, ó. Na aula, ele estava com um problema no pé, uma inflamação, e o Senhor me instruiu a impor as mãos sobre ele. Não estava podendo calçar nada. Está lá. Eu só preciso de pelo menos uma pessoa concordando comigo. Eu já tenho o pai dela e o marido. Então o resto. Pai, obrigado. E você vai aprender como é que a unção opera. Oh, aleluia. Sim, Pai. É a tua unção em operação. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos decidir. Você sabia que Deus não precisa? Deus precisa da nossa concordância com Ele. Só isso. É a única coisa que Deus precisa de nós. Que nós concordemos com Ele. Por que tem tanto crente que tem receio de impor as mãos sobre pessoas? Porque não concorda com Deus. E Ele não disse nem para impor as mãos e orar. Jesus não disse isso. Jesus disse, imporão as mãos e ficarão curados. Ele não disse, imporão as mãos e orarão. Nós inventamos o orar. Jesus não disse isso. Eu imponho as mãos e Ele faz, irmão. A minha parte é impor as mãos, a dele é fazer. Porque a Bíblia em Marcos 16, no versículo 20, vai dizer para mim e para você: e eles, tendo partido por toda a parte, pregaram a palavra.
E o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais seguem a pregação da palavra, irmãos. Se eu pregar a palavra, vai acontecer. Os sinais terão que acontecer, não porque eu disse, mas porque Ele disse. Foi Jesus quem disse, irmãos. É esse o ministério do Espírito Santo, é nos revelar as coisas simples. É porque nós queremos ouvir uma voz que vem do céu. Não! Nós lemos a nossa Bíblia e está escrita: cabeça não entende, mas você diz: pai, eu não entendo não, mas eu creio. Olha, e na continuidade aqui Paulo diz: em tudo, não é algumas coisas, é em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém, irmãos, ainda que fique perplexo, não desanime. É o que Paulo diz. Você vai ser perseguido ou está sendo perseguido, você não está nem eu desamparado, irmãos. Não estamos desamparados. Nós temos um Pai que nos ama. É isso que o Espírito Santo quer nos revelar. É a glória que carregamos dentro. Deus dentro. Você sabe o que é isso? Você entende mesmo o que é isso? Deus dentro. Deus faz isso, isso, isso. A tua palavra diz. E Deus dizendo: eu não, faz tu alguma coisa. Faz alguma coisa com o que você conhece, faz alguma coisa com o que você leu. É porque o povo tem uma ideia de que descansar no Senhor é ficar parado. Eu estou descansando no Senhor sem fazer nada. Eu preciso trabalhar, mas eu estou descansando no Senhor para que o emprego chegue. Descanse, mas pegue e vai deixar currículo em algum lugar. Isso é descansar no Senhor. É que você está descansado plenamente de que Deus fará o que Ele disse, suprindo sua necessidade. Você está comigo? Então, irmãos, quando eu olho para cá, Ele continua e diz: abatidos, mas ainda não está destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Sabe o que é levar no corpo o morrer de Jesus? É estar disposto também a ir até as últimas consequências, como Jesus fez. Mas se isso não acontecer, você e eu estamos manifestando a vida dele através de nós. Irmãos, não tem nada que te resista. Por quê? Porque você e eu somos a maior glória de Deus. Você está comigo? Amém ou ai de mim? Vou perguntar de novo: amém ou ai de mim? Aleluia. Diga: eu sou a maior glória de Deus. Diga novamente: eu sou a maior glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, eu não sei quanto a você, mas a primeira vez que eu li Isaías capítulo 6, diante dos meus olhos tudo se desenrolou. E eu comecei a ver Deus sentado no trono. Eu não vi o rosto, mas eu vi Deus sentado no trono. Você está comigo? Amém. E os serafins voando ao redor dele. Foi muito vivo. Aleluia. Só que olha, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, por toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Aí nós confundimos glória de Deus com poder manifesto. Aleluia. Glória também é poder manifesto. Você está aqui ou foi para casa? Também é. Mas veja, a Bíblia diz: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, quando você olha, por exemplo, para as belezas do que tem aqui ao redor. Eu estou ali, rapaz, no hotel, quando eu olho tem uma serra linda. Só que quem é do lugar parece que não tem essa visão.
porque já acostumou. Ei, deixa eu te dizer, Deus quer se mover na nossa vida. Não fiquemos acostumados com aquilo que já vivemos no passado, porque o passado já ficou no passado, agora é para frente. Então quando eu olho para uma criança sendo formada no ventre da mãe, isso é a glória de Deus. Amém. Quando eu olho para um irmão em Cristo que agora há pouco estava com a vida toda derrotada, de repente é levantado para um nível completamente diferente, isso é a glória de Deus. E normalmente, se é cristão, dá glória a Deus. Se entende quem é em Cristo, não dá glória para si mesmo, não pega para si mesmo a glória, porque nós costumamos entender ou pensar errado. Eita, o que está escrito no Velho Testamento. Olha o que o pastor Bud dizia: no Velho Testamento a glória vinha sobre um lugar, no Novo ele habita em pessoas redimidas. Você está aqui ou foi para casa? O que nós costumamos dizer, entender, eu vou abrir o texto junto com você. Aleluia. Eu esqueci de colocar na minha anotação. Abra comigo lá Isaías capítulo 42. Versículo 6. E já já você vai entender porque eu estou falando isso. Diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Quem foi chamado em justiça aqui? Amém. Porque a justiça de Deus já havia sido feita em Cristo, nós cremos em Cristo. Então Deus nos chamou em justiça. Não foi pela dor, foi pelo amor. Sempre. Sempre será. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sei que aqui ele está falando a respeito de Jesus. Você está comigo? Agora lê comigo o versículo 8. Porque muitas vezes nós dizemos assim: a minha glória não darei a outro, que Deus diz que não dará a outro. Sim ou não? Posso ler com você? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Qual? Senhor. A minha glória, pois, não darei a outrem. É assim ou não? Outrem. Nem a minha honra às imagens de escultura. A palavra outrem no hebraico é a palavra aher. Sabe o que essa palavra quer dizer? Outro diferente. Mas aos iguais? Não. Ao diferente ele não dá não, mas aos iguais? E aí, eu e você algumas vezes ainda estávamos orando: Senhor, derrama a tua glória sobre mim. Como é que Deus vai fazer o que Ele já fez? A glória de Deus é a presença dEle. Não era assim que ela vinha na velha aliança? Moisés chegou e disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele disse: Moisés, vamos fazer o seguinte: você não vai poder suportar, só vai poder suportar quem vem depois de você, que vai crer em Cristo. Você não pode. Sabe por que Moisés não poderia, irmão? Porque ele não era nascido de novo. Aí Deus chega para ele e diz assim: mas tem um lugar aqui na rocha que era Cristo, ou representava Cristo. Aí ele diz: entra aqui nesse lugar, quando eu passar você só vai me ver de costas, porque você. Aí ele diz: porque homem nenhum poderá ver a minha glória. Agora, você é homem ou é filho? Vou perguntar de novo, irmão: nós somos filhos ou homens? Para Deus nós somos filhos. Agora minha pergunta: como é que eu não posso ver a glória de Deus se ele veio com glória e tudo morar em mim?
É isso que o Espírito Santo quer nos revelar. Irmão, no dia que o Espírito Santo falou isso comigo, eu pensei que estava ficando doido. Eu pensei sinceramente, estou ficando maluco. Só que não é algo que chega para mim e eu fico calado. Não, eu vou submeter a outros, né? Aos de patente maior. Porque, irmãos, não existe. Como é que Deus não vai dar a glória dele para mim e para você, se ele veio morar com glória e tudo dentro de nós? É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele quer mostrar que nós somos a maior glória de Deus, porque a própria glória de Deus está em nós. Sabe por que muita gente, quando vai orar muitas vezes, claro que aqui já não é mais assim, amém? Você já tem revelação, você já aprendeu a palavra. Mas quantos lembram de pouco tempo atrás orava e dizia assim: eu vou orar 3 dias porque eu tenho que ir lá no hospital e impor as mãos sobre as pessoas? Alguém aqui passou por isso? Eu passei. Orava, porque eu tinha que ter o poder para poder ir lá. E o poder vem pela oração, não é pela presença, não. A oração não me dá mais poder, irmãos. A oração ativa aquilo que já está em mim. Nós esperamos que venha algo do céu quando está dentro. Ei, deixa eu dizer de novo. Nós estamos esperando algo do céu quando está dentro. Está dentro. Será que você tem a ousadia de dizer: eu carrego Deus? Eu lembro quando era criança, que andava às vezes na rua, o povo disse: esse menino parece ter um rei na barriga. Hoje, se alguém disser, eu digo: eu tenho mesmo. O rei anda em mim, na minha barriga, dentro de mim, no meu espírito. Você é muito arrogante. Não, irmãos, é consciente. E quando a gente começa a aprender a palavra da fé, tem pessoas que dizem assim: você agora é o mais crente de todo mundo, é o super crente. Fizeram até um livro, né? Os super crentes. Mas eu sou um super crente mesmo. Eu tenho um super Deus, um super pai. Como é que eu não sou um super crente? Irmãos, existe um tempo que está se avizinhando para essa região, que está alcançando o Juazeiro, vai alcançar o Crato, vai alcançar outros lugares. Você pensa que essa chuva que está caindo nesse tempo aqui, é só por causa do inverno? Aprende a interpretar as intervenções de Deus no lugar onde você se encontra, irmão. São chuvas do Espírito que no natural estão se apresentando para que você, pelo menos, Deus, ele fala por dentro, não se ouve. Ele traz algo externo para que alguém veja e ouça. O Espírito Santo, irmãos, ele quer se mover por seu intermédio, por meu intermédio. Ele quer transformar histórias, ele quer mudar vidas. Eu perguntei a você na sexta-feira e pergunto de novo: quantos alunos você já está vendo nesse lugar, mulher? Até as barreiras, pastorzão, as barreiras na cabeça de muita gente que tem impedido o povo de vir fazer o rema, Deus está rompendo. Essa chuva está levando toda a sujeira. O Espírito Santo, ninguém vai impedir o mover de Deus sobre essa cidade, sobre essa região, não, irmão. Durante muito tempo a cidade foi conhecida como cidade, talvez tenha sido conhecida como cidade dos romeiros. Deixa eu lhe falar, a cidade de Juazeiro do Norte será conhecida como a cidade da fé e da palavra. Está mudando a atmosfera espiritual. Está mudando, irmãos. A atmosfera espiritual está mudando. O que demorou 16 anos para acontecer, em 3 vai acontecer. Em 3 vai acontecer. Tem muita coisa, irmãos, que Deus está se movendo. Eu estou vendo literalmente. Eu estou vendo, irmãos. Sabe quando você assiste aquele filme Thor, que tem lá um lugar que parece um portal, que luzes ficam passando, é por onde as pessoas caminham, uma ponte.
Deixa eu te dizer, não é aquilo. O que eu estou vendo, sabe o que é? É a velocidade com que os anjos estão limpando a atmosfera celestial dessa cidade, lá do Crato e dessa região, por causa das orações, por causa da palavra saindo da boca. Deus quer te levar para um nível nele, aonde a sua vida será exatamente como Jesus. Deus quer fazer isso conosco. Paremos de ficar acanhados, amedrontados, receosos. Será que vai dar? Será que não vai? Será que Deus é assim mesmo? Será que não é? Não, irmão. Oh, aleluia. Smith Wigglesworth, encanador, brabo que só ele. A mulher indo para a igreja, ele brabo, até que se converte, até que muda de atitude e começa a falar a palavra. Você sabe que são 30 pessoas serem ressuscitadas? Quem era aquele homem? Um encanador, irmão. O problema é que nós achamos que Deus, ele escolhe pessoas para fazer isso ou aquilo. Deus não escolhe, não. Porque se ele escolhesse, ele estava fazendo acepção de pessoas. Agora o que acontece? Pessoas se rendem mais rápido que outras. Não sabia ler, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Eu gosto de dizer que ele só sabia falar para o modo, para o que e para onde. Mas veja o que Deus fez na vida dele. A minha vida e a sua vida é afetada por livros que foram lançados da vida dele. É ou não é? Irmão, fique de pé, a senhora, fique de pé. A senhora, fique de pé. Levante suas mãos. A senhora vai provar de uma nova unção sobre a sua vida. Amém. Da mesma forma que aquele homem era, a senhora decidiu ser. Enquanto eu estava falando, o Espírito Santo estava me mostrando a senhora. Da mesma maneira a senhora decidiu ser. E o que vai acontecer é que essa nova unção que está chegando sobre a senhora, exatamente agora, aí está. Ela vai lhe levantar para um novo nível. Aí está, essa a unção. Espírito Santo, dê a ela tudo agora. Tudo que venha a tua presença sobre ela como nunca antes. Como ela não provou ainda, dê a ela agora. Aí está, recebe. Tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus quer fazer. Nós precisamos nos permitir. Um dia chegaram para mim: qual é o seu chamado? Aí eu já tinha dito que era apóstolo. Eu já tinha dito que era evangelista. O Gideu lembra que era evangelista. Já tinha dito que era mestre. Só não dizia que era profeta. Eu não. Até que chegou um homem chamado Gilson Lima, aqueles 2 olhos, parecia 2 bolas de fogo. Você é profeta. Aí eu fiz assim. Ele olhou para mim: você é profeta. Aí eu engoli em seco, fiquei quieto. Que conversa, Gilson. Daqui a pouco vou para aqui, vou para ali. Comecei a ver algumas coisas acontecendo. Aí chega um outro chamado Manassés Guerra e diz: você é profeta. Aí chega um outro chamado Brett Fluke e diz: você é profeta. Aí chega um outro. Eu digo: pronto, acabou. Você vai dizer o quê? Vou parar de dizer que uma coisa que eu não sou. Irmãos, hoje eu estou pastoreando uma igreja, mas isso não quer dizer que eu vou ficar nela para o resto da minha vida.
Eu não sei quando vai mudar, ou se Deus vai mudar essa estação. Você está comigo? Mas eu estou disposto. E tem uma segunda coisa que eu quero fazer hoje à noite ainda, porque amanhã ainda temos a continuação. Ai, pastor, mas eu queria ficar mais tempo. Mas nós não vamos fazer vigília não, só se o pastor quiser. Amém? Pelo menos eu acho que vou parar daqui a pouco. Deus falou comigo em 2021, no meio da pandemia. Ele disse para mim: você é um profeta de profetas. Aí eu digo: valha-me Deus do céu, o que é isso? Eu disse: pai, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: em alguns lugares que você for, eu vou tratar com o seu coração, para que os profetas daquele lugar sejam afetados pela unção que você carrega, e o chamado deles seja acelerado para níveis que eles ainda não provaram. E eu estou percebendo exatamente aquela unção aqui. Então, se tem profeta aqui agora que o pastor reconhece como profeta, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você tem um chamado profético, eu queria que você viesse aqui na frente. Oh, glória. Como assim o pastor reconhece? Eu não estou dizendo que ele levantou, licenciou, nem nada disso não. Mas ele sabe que é. Agora, especificamente tu, se não viesse, eu ia te buscar. É simples o que ele falou comigo. Ele disse: eu vou acelerar processos na vida delas de crescimento. E entendam, por favor, me entendam. Um profeta, ele não é profeta simplesmente porque ele fica dizendo que é. A Bíblia diz: seja outro o que te louve, não a tua própria boca. O estranho, não o que habita na tua casa contigo. Amém? Então, se alguém externamente reconhece, eu não preciso me gloriar. Por que eu digo hoje que sou? Depois de tanta lapada que eu tomei. E na última, foi um evento lá em Natal que Brad foi. Aí ele pregou na quinta à noite, sexta à noite, sábado de manhã e à noite, domingo de manhã e à noite, 7 cultos. Nos 7 cultos, ele olhava para mim e dizia: você é profeta. Ou seja, se depois de tudo o que eu ouvi, eu não aceitasse quem sou, eu estou negligenciando o que Deus me chamou para fazer. E eu preciso dizer uma coisa: na primeira vinda de Jesus, quem foi que Deus levantou para falar com o povo? Amém? Agora também uma outra coisa que vai acontecer com vocês é que essa coisa de só palavra de docinho de coco para o povo vai ser diferente. Porque hoje a maioria dos profetas é só palavra de que vai levantar, vai crescer, vai avançar, vai... Em que sentido, né? Às vezes o camarada está lá andando todo errado, ele diz: você é uma bênção. Ou então aquele negócio lá que você conversou comigo, dizendo de ministérios que não são. Eu acho lindo Deus que quem é não precisa dizer, é. Entendeu? Quem é não precisa ficar dizendo que é, não, é. É ou não é? Porque quem fala é fruto. Fruto fala. Amém? Eu só queria que vocês levantassem as mãos. Pode ser? E por gentileza, fecha teus olhos. Porque na verdade eu não vou colocar a minha mão sobre você. Não, tá certo, Espírito Santo, tá bom. Eu acho bom porque ele me corrige na hora.
Aí está. A aceleração para o novo tempo. Em nome de Jesus. É a aceleração para o novo tempo. Para o novo tempo. Ele é o que renova as suas forças. Ele é o que restabelece o vigor. Nada do que aconteceu ou possa acontecer muda o que Ele chamou para fazer. Nada. Tudo está igual. O amor continua o mesmo e os braços estão abertos. Só aceite. Aí está. Isso. Só o ajuste no coração. Aí está. Essa é a unção. Essa. Dê a ela. Aí está. Sim. Obrigado pela nova unção. Obrigado pelo avanço. Obrigado pelo novo tempo. Aí está. A unção que te fará avançar para níveis maiores. Visões serão mais claras. Visões serão mais claras.
Eu estou ouvindo em meu espírito coluna. Quem é que está aqui que tem sentido dores na coluna? Um pouco mais de intensidade. Só levantem as mãos. Aí vem a emoção. Aí vem. Coluna, eu lhe dou uma ordem. Cesse toda dor agora e aprume-se. Coluna, aprume-se agora em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aí está. Isso. Aí está. Isso. Toda a inflamação desaparecendo. Agora. Espírito de enfermidade, solta ele. E nunca mais volte. Em nome de Jesus. Vem sobre ele, Espírito Santo. Sobre ele. Não se assuste porque se algumas coisas estranhas acontecerem. O Espírito Santo vai começar a se mover sobre ele. Vem sobre ele agora. Ajustando tudo que precisa ser ajustado na coluna dele. Sim, Senhor. Aí, Isso. Mas toda a pressão na coluna indo embora. Tem mais. O Espírito Santo quer se mover sobre ti e contigo. Aí, isso. Vai, Senhor, vai. Isso. Não se assuste em colocar a mão, não. Pode deixar ele à vontade. É involuntário mesmo. Aí está. É isso aí. Sobre ele, Senhor. Aí. Pronto. Estava difícil até tocar nos pés, né? Junta as pernas aí. Toca lá na ponta do pé. Também teus joelhos. Também teus joelhos. Não serão mais vacilantes e a dor desapareceu. De vez em quando ele reclamava, né, que estava doendo. Ai, está doendo. Querendo ficar sentado o tempo todo. Eu acho é bom. Tem mais, rapaz. Tem mais.
Quando alguém tem fome e sede, a Bíblia diz que Deus faz assim: eu não aguento, eu tenho que me derramar tudo para Ele. Não, a Bíblia não diz isso, não diz. Ele busca um coração que seja totalmente dele, onde ali Ele possa manifestar toda a sua glória. Ele encontrou um coração. Ele achou um coração. Mas eu vou lhe ensinar uma outra coisa. Vou lhe ensinar uma coisa. Vem cá, pastorzão. Deus encontra em nós o coração, mas nós precisamos entender o que significa ficar debaixo. Não só de Deus, mas de quem Deus levanta para estar sobre nós. Agora nós precisamos fazer isso por completo, sem reservas. Porque só iremos crescer se ficarmos debaixo. Amém. Obrigado, pastor. Eu não estou dizendo que você não é assim. Por favor. Mas fique mais. Porque na grande maioria das vezes, quando Deus começa a se mover por nosso intermédio, tem um negocinho chamado soberba que quer chegar. Se força a ficar embaixo. Amém? Enquanto eu cheguei para ir orando por ele, eu ouvi em meu espírito a palavra nódulo. Tem alguém aqui que tem algum nódulo? Ai, por que não vem até mim? Não vou não, porque ele quer que você aprenda a andar em fé. Eu não tenho não, mas tem uma pessoa na minha família que está com nódulo. Não tem problema não. Tá bom, então se não vem, nódulo desapareça em nome de Jesus. Pronto, está resolvido. Eu aprendi a não ficar falando muito não. Não chamar muito não. Porque ora, se Deus quer fazer algo por mim, eu não vou. Olha aí, tá vendo? Ela não precisou pedir para vir para o colo de papai. Arrasada, mas está aqui, ó, no colo de papai. Deus nos dá oportunidades e a gente fica. Tem um irmão que ele ficou bravo comigo um dia. Ele chegou para mim e disse: Deus falou comigo para te dar algo. Eu fiz: então me dê logo porque é meu. Aí ele disse: não, peraí, também não é assim não. Eu disse: é assim, se ele disse que é meu, acabou, se não é seu mais não. Aí ele disse: rapaz, você é ligeiro, né? Eu disse: lógico, se Deus te disse que o que tu tem aí é meu, por que eu vou deixar tu com o que é meu? É meu filho. Aprenda a ser assim com seu pai, irmão. Se Deus lhe disse que é seu, é seu. Se Deus lhe mostrou que vai acontecer, o cão pode se levantar, um bocado de gente pode dizer que não, mas vai acontecer se você não desistir. Amém. Aqui, ó, 3 que já quiseram desistir muitas vezes. Sim, aí tem outra ali, ó, sentada ali. Já quiseram desistir, foi ou não foi? É verdade ou não é? Nós 4 aqui. E tem mais uma que está em casa, né? Tá lá na igreja de criança. Também pensou em desistir. Porque é mais fácil desistir. Porque nós pensamos que Deus falava conosco hoje e amanhã de manhã já aconteceu. Na mente de Deus já aconteceu, mas tem um negocinho para nós chamado tempo. E ninguém gosta de tempo. Agora fazer uma pergunta. Ele está ali. O irmão tem uma bebê, né, que estava aqui fazendo as fotos. Você já imaginou se eu pego essa chave e entrego na mão da bebê dele para dirigir? Ela não vai saber nem para onde vai, nem o que fazer. Primeira coisa ela não é na boca. Aí você acha que Deus nos chama para coisas grandiosas, vai dar a chave de uma Ferrari 0 na mão de uma criança? Nós precisamos crescer, irmão. Foi a perseverança que nos trouxe até aqui.
vez em quando a gente teve vontade de pegar alguns, fazer igual galinha, torcer pelo pescoço, mas a gente anda em amor. Não, pastor, não teve. Não, vocês não tiveram. Irmão, para com isso. Nós não estamos com as asas saindo pelas costas, não, viu? Somos humanos igual a você. A diferença é que aprendemos mais cedo o que fazer e como fazer. Você foi abençoado hoje à noite? Você está pronto para amanhã? Deus tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida, irmão. Graças a Deus que não sou eu o responsável, é Ele. Eu só prego. Amém? Eu terminei, viu, pastor? Vai-se embora. Porque se eu falar mais alguma coisa da carne, não vou nada, tá doido? Glória a Deus. Foram abençoados. Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente está aqui às 18 horas para receber mais do Senhor. Amém? E aproveitando, nós estamos num ambiente desse de mover, de adoração, de cura, de restituição, mas também de honra ao Senhor. E aí nós vamos ministrar as nossas ofertas ao Senhor, nós vamos ministrar o nosso dízimo. Se você congrega conosco, você ministra dízimo, né, também aqui. Mas você está, né, visitando, enfim, você ministra a oferta, o dízimo na igreja que você congrega. Mas você é livre para ministrar uma oferta de gratidão por essa noite, por tudo que nós recebemos, por essa visão. Nós somos financiadores da obra do Senhor. Então, o Pix está aqui aparecendo, você pode fazer por meio dele, ou se você vai ministrar por meio de valor em espécie, levanta assim a sua mão, e aí um dos diáconos vai colocar na tua mão o envelope de oferta ou de dízimo. Então, levanta assim a sua mão, quem vai estar precisando, pronto. Tem 2 pessoas aqui. E aí você vai ministrar o seu dízimo e a sua oferta em espécie. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, somos gratos por toda a graça do Senhor que tem sido revelada pelo conhecimento, e nós temos desfrutado dela, crendo no teu favor, aonde o Senhor nos dá habilidade, sabedoria para administrar tudo que tem chegado nas nossas mãos. E estamos crendo, Pai, que vamos viver coisas maiores, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. E nós somos semeadores, nós somos aqueles que creem nessa palavra e vamos desfrutar de coisas extraordinárias, porque haverá de sobre nós acontecer uma colheita abundante. Graças te damos, Pai, nós honramos ao Senhor com os nossos dízimos, nós andamos em fé, Pai. Por isso que nós nos movemos em adorar o Senhor com os nossos recursos, com os recursos que têm chegado nas nossas mãos. E eu declaro em nome de Jesus, portas abertas, aumento sobre esse povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, se você vai ministrar, já coloca aqui. Se vai fazer por meio de dinheiro físico. Ok? Aleluia. Tudo certo? Olha só, deixa eu só dar mais um aviso. Amanhã nós não vamos ter a ceia. A ceia nós vamos fazer no outro domingo, tá bom? No dia 10. Amanhã a gente vai aproveitar mesmo esse tempo da conferência com o pastor Alex. Então nós queremos deter, né, assim, o máximo possível da direção do culto para deixar o fluir no sentido da palavra e do Espírito. Amém? Então amanhã nós vamos dar continuidade a essa conferência, e aí nós não vamos ter a programação de ceia, nós deixamos a ceia para o próximo domingo, tá certo? E aí você pode convidar pessoas para estarem conosco amanhã às 18 horas, tá certo? Bom demais? Tem um vídeo que a gente quer passar aí, vamos lá? Senhor, eu
Eu me lembro daquele dia em que eu vi o teu fogo na sarça e ela não se consumia. Me lembro mais ainda da tua voz tremendo no meu interior. O Senhor pediu e eu tirei as sandálias diante da tua santidade. Vi tua nuvem todos os dias diante de mim, assim como todas as noites. Lá estava a coluna de fogo nos guiando. Igreja do Senhor, prepara-te, porque tudo o que somos e tudo o que temos é dele, por ele e para ele. Não podemos viver uma fé apagada ou uma chama fraca. O Senhor nos chama a restaurar os corações, a buscar mais da sua presença e a ter fome e sede do Espírito. É Ele quem sara a mente, a alma e o corpo. Glória a Deus, vai ser bênção, viu? Ainda não estamos no nível do início da igreja em Atos, né? Que a cidade toda veio assistir aquele espetáculo do Espírito. Era zoada, era grito, era oração em línguas. Eu acredito que esse Set Fire aí, esse louvorzão, vai ter um rebuliço nessa cidade, amém? Os vizinhos vão correr para saber o que é que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Então, dia 23... nós vamos ter essa programação, e aí tem essa junção da igreja do Crato, né, a igreja de Juazeiro do Norte, esse louvorzão. Faz muito tempo que a gente não fazia esse tipo de programação, muito tempo mesmo, né? E eu acho que os últimos que nós fizemos foi ainda na Hilton Gomes, né? Teve um aqui? Então só quem cantou aqui foi o Bruno. Esse homem é um homem de visão, né? A visão estava nele para acontecer agora. Eita, moído. Bom demais. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Tem não. São só esses mesmo. Ok? Deus é bom. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer rever essa ministração, está no nosso canal no YouTube. Cria expectativa para amanhã, às 18 horas. Amém? Agradecer o pastor Jorge, Vanessa, tem alguns irmãos ali do Crato. Glória a Deus, obrigado por ter vindo. Aleluia. Amanhã tem culto lá no Verbo Crato, 10 horas, né? Ceia do Senhor lá. Amém? E o culto às 18h30, né? Assim? Lá é meia hora depois da gente, né? Tá certo. Vamos ver se a gente termina aqui e corre lá. Olha, dá mesmo, né? Mas amanhã às 10 horas eu vou estar ministrando lá no Verbo Crato. Vai ser uma grande honra para conhecer até mesmo um novo prédio. Rapaz, eles estão quase nessa mesma avenida, né? Lá bem pertinho aqui de nós. Daqui a pouco a gente bota uma igreja do lado do outro mesmo. Pronto, né? Eita, glória a Deus. É uma só visão, irmãos. Amém? Uma só fé, uma só palavra. Esse sempre foi o nosso desejo, a palavra da fé alcançando o Cariri. Essa é a visão de Deus para essa região, irmãos. Cada cidade vai nascer uma igreja Verbo da Vida. Amém? E nós vamos celebrar de onde for os envios, Juazeiro, Crato, Brejo Santo, enfim, irmãos, a gente vai celebrar porque nós somos uma grande família. É isso que a nossa liderança tem passado e é assim que nós cremos. Nós não estamos competindo, nós somos parceiros, nós celebramos o crescimento um do outro. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que nós recebemos, cada palavra,
cada instrução, cada profecia, cada mover. Pai, nós estamos desejosos por mais e mais e mais e mais e mais de Ti, Senhor, porque nós amamos a manifestação da Tua presença e cremos, Pai, que amanhã será 1000 vezes melhor do que tudo que nós pedimos ou pensamos, porque nós vivemos debaixo dessa instrução. Há um degrau de glória, há outro degrau de glória, de fé em fé, avançando sempre, porque nós somos da fé, Pai. Nós não retrocedemos, nós avançamos, porque essa é a Tua instrução para nós. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nos que avançam, e nós fazemos parte desse time, dos que são da igreja triunfante, em nome de Jesus, retornando para casa em paz, em nome de Jesus, amém? Até amanhã, em nome de Jesus, queridos, vão em paz.